Muito bem-vindo a você que está conosco. Eu sou o Luciano Oliva e hoje estamos aqui com o Dr. José Silveira Passos, professor, psicólogo, psicoterapeuta há mais de 30 anos, que ajuda as pessoas a mudar o seu mindset em questões que impedem a evolução nas várias áreas da vida, como a área financeira, a área profissional, a área pessoal, também os relacionamentos. Dr. José Silveira Passos, muito bem-vindo para mais um bate-papo conosco. Olá, Luciano, muito boa noite, né? O pessoal que está vendo aí, então, não sei se vocês vão ver à noite, mas nós estamos fazendo aqui à noite, né? Muito bem, vamos falar hoje aí. Qual que é o tema mesmo de hoje, Luciano? Eu não sei ainda. Hoje, bem, hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Vamos falar sobre autoestima. Esse tema é fundamental. Bem, para falar de autoestima, doutor José Silveira, eu trago uma afirmação, uma frase que é atribuída a Albert Einstein. Todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe por sua habilidade de subir em uma árvore, ele viverá toda a vida acreditando que é estúpido. Pois é, isso nos leva ao tema de hoje, autoestima, né? A gente começa perguntando o que é autoestima, como ela se desenvolve, são coisas que nós vamos tratar no nosso encontro de hoje. O que é autoestima, doutor José Silveira? Bom, essa frase, eu creio que essa frase não seja do Einstein, não, tá? Apesar de ser... Muitas pessoas atribuem a Einstein, mas há controvérsia com relação a isso. Mas isso não é importante agora, né? Porque o que é autoestima, né? Autoestima, a gente pode, vamos dizer assim, definir como sendo uma qualidade que pertence ao indivíduo satisfeito com a sua identidade. Ou ainda falando assim de uma outra maneira, né? Pode ser uma pessoa dotada de confiança e que valoriza a si mesmo. Agora, psicologicamente, a autoestima, né? Ela consiste, vamos dizer, numa avaliação subjetiva que o indivíduo faz de si próprio. E, por exemplo, determinadas características que a pessoa apresenta, como dignidade, respeito, confianças, são presentes na personalidade da pessoa que tem vamos dizer, uma autoestima. Que a autoestima tem alguns sinônimos, né? Que significa, vamos dizer, a mesma coisa. Por exemplo, amor próprio, orgulho, brio, honra, altivez, dignidade. Tudo isso pode-se dizer que é a mesma coisa que a autoestima, né? Então, a autoestima é algo intrínseco de cada pessoa. É o juízo de valor que ele faz de si próprio. Essa é a ideia da autoestima. A ideia da autoestima. Agora, doutor Silveira, a autoestima está relacionada apenas com o autoconhecimento? Por exemplo, se a pessoa com autoestima, gostar de si próprio, vamos deixar de uma forma bem simples, né? Aquele amor próprio, como você disse. Agora, isso tem a ver com apenas autoconhecimento ou tem a ver também com a avaliação, com o reconhecimento de outras pessoas? Isso são duas coisas aí que estão interligadas, né? A pessoa, ela não nasce com, vamos dizer assim, com autoestima. Ou seja, a autoestima é algo que vai se construindo ao longo da formação da personalidade da pessoa. Ou seja, a criança, vamos falar lá na criança, porque é um desenvolvimento que a pessoa tem, né? Lá na infância, quando os pais conseguem colocar para aquela criança, para o filho, vamos dizer, reconhecimento pelas coisas que ele faz, pelas coisas que ele tem, reconhecimento por ser ele mesmo, ser ele próprio. Isso vai se constituindo, formando dentro da personalidade da pessoa essa ideia que ele faz de si próprio. Quando os pais reconhecem, por exemplo, quando a criança acerta uma determinada coisa, ele fala, parabéns, muito bem, você acertou. Ou seja, tem um reconhecimento por determinadas situações da vida que vai levando a pessoa a construir a sua autoestima.
Ou seja, é algo que vai se formando ao longo da formação da personalidade da pessoa também. Ou seja, não é uma coisa que já vem pronto, não. Não vem pronto, Sim. não é apenas uma identificação do indivíduo com algo que ele já tem em si. É uma construção, é uma construção. É um processo. Perfeito. Um processo. Sim. Agora, doutor José Silveira, a gente muitas vezes ouve as pessoas falarem assim: poxa, eu acho que fulano, Beltrano, está com a autoestima baixa. Ou até a pessoa fala dela própria. Ela fala: poxa, eu acho que eu estou numa fase de baixa autoestima. Agora, se a base da autoestima está relacionada com esse reconhecimento que você falou a respeito de congratulações que os pais... Olha, parabéns, você foi muito bem, você está bem, você está fazendo de uma forma ok. Se está relacionado com isso, uma pessoa que esteve privada, vamos dizer assim, que esteve privada disso, ou que isso foi escasso durante a infância, consegue recuperar a autoestima depois de adulto? Sim. Então, eu vou abrir um pouquinho mais esse leque, né? Para não ficar muito restrito ao que eu acabei de falar. É o seguinte, durante a formação da personalidade da pessoa, ou seja, do 0 aos 8 anos de idade, a criança vai se formando a sua personalidade. Como é que é isso, né? Ela vai formando através dos conceitos, dos preceitos, de tudo aquilo que ela vivencia dentro do seio familiar. Por exemplo, aqueles pais que têm a autoestima no lugar, eles vão navegar dentro da família expressando isso, e a criança vai captar essa ideia da autoestima. Por exemplo, aqueles pais que muitas das vezes não têm aquele movimento de colocar o filho para cima, dizer para o filho, olhar no olho dele e dizer assim: eu te amo, que bom que você nasceu, eu tenho orgulho de você, você errou, a gente aprende com os erros, vamos lá, tenta outra vez. Entende? Isso é um movimento de reconhecimento que esses pais podem ter com seus filhos. Com isso, ele vai trazendo junto o reconhecimento de si próprio, ou seja, reconhecer as suas virtudes, reconhecer seus pontos fracos. Isso também tem a ver com autoestima. A pessoa aprender a lidar com as frustrações do dia a dia. Isso é uma coisa importante para que ela tenha uma boa autoestima. Aquelas crianças que foram super protegidas, por exemplo, que elas não tiveram nem a oportunidade de ser frustradas, são criadas como os verdadeiros príncipes ou princesas, têm tudo à mão e à hora. Isso é muito perigoso. Isso pode trazer depois situações de baixa autoestima, porque a pessoa às vezes fica insegura quando tem uma situação que ela não sabe lidar. Por quê? Porque os pais super protegeram, não deu oportunidade para a criança frustrar e aprender a lidar com as frustrações. Isso pode trazer o quê? Baixa autoestima ao lidar com o mundo depois. Porque o mundo não é assim. A criança, depois que cresce, vira adulta, ela não vai ter tudo na sua mão, como tinha lá quando foi criada, quando foi desenvolvida a sua personalidade. Então, a frustração pode levar ela a se embotar, se sentir insegura, se sentir, vamos dizer assim, não capaz, dificuldade de lidar com os outros. Vão ficar, aquela pessoa que vai sempre ficar pensando se eu fizer isso e não der certo, o que vão pensar de mim, né? Isso traz baixa autoestima. E também aquela coisa, né? Dependendo da situação em que a criança foi criada, pode ter a outra coisa também. Ela não foi estimulada a desenvolver, não foi estimulada a buscar alternativas de soluções para os problemas diários dela.
Mesmo porque que ela não via os pais fazer isso, são aqueles pais, muitas das vezes, acomodados, na zona do conforto. A criança vai absorvendo isso. Isso tudo são materiais que a criança usa para formar a sua personalidade, desde quando ela nasce, né? Até os outros. Eu sempre costumo falar isso, dos 0 aos 8 anos de idade, a criança já tem a sua espinha dorsal da personalidade formada. A partir daí, ela vai colocando outros ingredientes, mas a espinha dorsal já está formada. Então, portanto, é muito importante os pais incentivarem os filhos a fazer as coisas, a aprender com os erros, criar situações, deixar que ele aprenda por si só, ou seja, ensinar a criança a pensar sobre a realidade que se apresenta, não entregar pronto. Ao entregar pronto, está tolhendo aquela criança de ter uma boa autoestima, uma autoestima no lugar, amor próprio. Compreendeu? Muito bem, Silveira. Agora, se não foi promovido na infância, né, o reforço dessa autoestima, é possível recuperar ao longo do tempo? Como se faz isso? Opa, excelente pergunta, Luciano. É possível recuperar, sim, é possível. A pessoa que tem dificuldade com a sua autoestima, certamente ela tem como recuperar isso. Como? Buscando, muitas das vezes, buscando a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, fazendo um trabalho de autoconhecimento. Trabalhar com a educação emocional é uma das principais maneiras de recuperar a autoestima da pessoa. Porque a pessoa, quando estiver, por exemplo, num processo de depressão, ela vai apresentar muitos sintomas que têm a ver com a autoestima. A pessoa vai ficar desanimada, a pessoa não tem brilho no olhar, não tem muita vontade, não tem gana de fazer as coisas. Isso são sintomas que a pessoa pode estar num processo de depressão, pode estar num processo de ansiedade generalizada, ou mesmo, às vezes, até chegando próxima de uma crise de pânico. Tá? Então, isso são sinais que levam a pessoa a ficar com baixa autoestima. Tá? Embora ela pode ter feito todo um processo de ter a autoestima no lugar, lá na sua formação com seus pais, mas se tiver um processo de ansiedade forte, tiver um processo de depressão, isso vai atingir a autoestima e a pessoa vai ficar com baixa autoestima, tá? Mas voltando à pergunta inicial, se a pessoa não teve essa construção sólida na infância, ele pode fazer isso na busca de autoconhecimento. Porque autoestima é nada mais, nada menos a pessoa ter autoconhecimento. Conhecer seus pontos fortes, conhecer seus pontos fracos, conhecer aquela parte que você tem dificuldade, até para, vamos dizer, se você tem dificuldade de se expressar de uma maneira clara, você pode perceber isso e buscar ajuda para você treinar isso, né, para você poder expressar de uma maneira clara. Pensar de maneira clara é outra maneira, às vezes, de a pessoa ter uma autoestima no lugar. Ou seja, ter aquela, vamos dizer, aquela energia vital está no lugar. Né? Ímpeto. Porque tem muitas situações em que determinados acontecimentos da vida nos entristece, ou seja, baixa a nossa energia vital. E outras situações nos alegram, aumenta a nossa energia vital. Isso tem muito a ver com autoestima, porque nem tudo na vida nos alegra, né? Tem aqueles encontros entristecedores que nós temos na vida. Às vezes é perda de um emprego, perda de um ente querido, perda de situações econômicas,
perde, às vezes, um bem, né? São encontros, vamos dizer assim, entristecedores, em que convida a nossa a energia vital a baixar. Então, por isso o autoconhecimento é muito importante para você perceber isto. O que é um encontro entristecedor, o que é um encontro alegrador. E se afastar dos encontros entristecedores o mais que você puder, porque nem sempre vai poder, sempre vai ter os encontros entristecedores mesmo, né? E procurar buscar encontros alegradores na vida. Com isso, você eleva a sua energia, eleva a sua autoestima para o lugar que ela deve estar. Okay? Incrível, isso perfeito que você está falando. E me fez lembrar uma história, um amigo que comentava que é incrível, que no dia que nós estamos nos sentindo bem, parece que tudo anda bem. E no dia que nós não estamos nos sentindo tão bem, parece que as coisas, justo nesses dias, também se apresentam de uma forma mais dificultosa. Na verdade, acaba sendo um campo, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Uma coisa vai levando a outra. E está alimentando, não é isso? É porque o nosso interno é que comanda o externo, né? Ou seja, se nós não estamos bem internamente, a nossa interação com o meio onde nós vivemos, a interação com a realidade que nos apresenta, costuma ficar prejudicada, né? E aí as coisas não dão certo, né? E aí a gente fica justificando. Pô, logo hoje que eu não estou bem, as coisas não dão certo. Não é bem assim. Hoje. Justo hoje, não é. Hoje, né? Bem, mas sempre é tempo. E vejo quando você traz aí essa informação da importância de buscar os encontros alegradores, mas lembrando que existem circunstâncias que nos convidam realmente a uma situação que não é alegradora, vamos chamar assim. Aí é que o autoconhecimento faz toda a diferença mesmo, para se perceber nisso, né, Silvia? Totalmente. É como diz lá o filósofo Spinoza, né? Baruch Spinoza. A vida vai nos bater. Quer você queira, quer você não queira. Ou seja, então é muito importante que você adquira a habilidade de se defender na vida quando ela te bate. Porque tem pessoas, aquelas pessoas que têm baixa autoestima, de uma maneira geral, quando a vida bate nela, ela entrega aquele termo lá do interior, né? Ela entrega logo a rapadura, ou seja, então ou seja, as pessoas têm aquela, vamos dizer assim, possibilidade de receber as pancadas, mas seguir em frente, ultrapassar aquela dificuldade e seguir adiante. Porque a vida o mundo vai lhe bater. Quer você queira ou quer não. Agora, é muito importante você ter resiliência para seguir em frente. Resiliência tem a ver com autoestima, tem a ver com conhecimento próprio, tem a ver com o seu sistema emocional no lugar, tem a ver com a sua aquela sua energia que você tem de fazer as coisas, de brigar pela vida e não se entregar à vida, entende? Que é a diferença que aí está de autoestima e baixa autoestima. Verdade. Você falou aí, tem essa coisa que entrega a rapadura, né? Tem uma outra fala no interior também que eu conheço, que o pessoal fala, morre com o barulho do tiro. Não, nem acertou nada, mas já fraquejou. Só com o barulho. Aquela história. Tem gente que morre e fica com medo da situação. Mas vamos lá. Continuando nesse papo de autoestima, importantíssimo falar de autoestima, porque, como você lembrou bem, às vezes nós falamos de outros temas importantes, como resiliência, por exemplo. Mas se a autoestima está abalada,
isso vai desencadeando, vamos chamar assim, uma fraqueza, uma debilidade em outras características importantes que há de se ter para ir adiante, né? Na verdade, eu já ia partir para uma outra questão aqui, Silveira, importante também, que, claro, tem a ver com autoestima. Olha só, na mitologia grega, todo mundo já ouviu falar do mito de Narciso, né, que se apaixonou pela própria imagem no espelho. Certo. Aí eu pergunto a você, ele tinha um excesso de autoestima? É isso ou é outra coisa? Muitas pessoas falam em excesso de autoestima, mas cientificamente falando, isso não existe, tá? Existem outras coisas que não tem nada a ver com autoestima. Tem, por exemplo, aquela pessoa que tem esse viés narcisista, que é uma patologia, na verdade, isso, tá? A pessoa que tem o viés, tem essa situação de narcisismo, ele se apresenta no mundo de uma maneira arrogante. Ele se apresenta no mundo sempre tendo um movimento de querer ser o centro das atenções. É aquela pessoa que está sempre puxando a conversa para ele. É aquela pessoa que está sempre caminhando e dando lição de moral. Ou seja, quem olha um narcisista assim, o menos desavisado, ele parece uma pessoa perfeita. Do tipo assim, eu queria ser como esse cara. É uma visão distorcida que a pessoa tem da realidade. Isso não é autoestima. Isso é uma autoestima, vamos falar assim, é uma distorção da visão de si próprio com a realidade. É aquela pessoa que é o egoísta, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, tudo eu. Essa é uma visão narcisista. Não é só aquela pessoa que olha para o espelho e fala assim, eu sou o cara mais bonito desse universo. Não, o narcisismo é isso também, mas tem muito mais coisas além disso na personalidade narcisista, tá? A personalidade narcisista é uma patologia, tá, gente? É patologia. Não pode ser chamado de excesso de autoestima. Excesso de autoestima tem outro nome, não é isso, tá? A pessoa tem uma visão da realidade distorcida, da visão dele, si próprio e do que está circundando. Então, personalidade narcisista, como você disse, é uma mitologia grega. A mitologia é muito bonito, lindo, mas para conviver com um narcisista, não. Isso é um transtorno de personalidade, tá? É patologia importante e carece de tratamento. Ok? Ficou claro? Mas fez a importância do autoconhecimento para se perceber numa circunstância dessa, né, Silveira? Isso. E você perceber que aquele outro não tem nada de autoestima no lugar, ele tem lá uma patologia da personalidade, tem lá uma distorção da realidade de si próprio. Eu tenho uns dados aqui que eu gostaria de trazer para nós falarmos a respeito. Tenho alguns dados aqui da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, que quando eu a primeira vez, eu falei, olha, eu ainda imaginava que os Estados Unidos estavam à frente do Brasil, mas o Brasil foi o país que mais fez cirurgia plástica nos últimos 3 anos, superando, inclusive, os Estados Unidos. Vários pacientes que realizaram estéticos dizem que para se sentir melhor, para se sentirem de bem consigo próprios, para melhorarem a autoestima. É normal essa procura por, vamos dizer assim, corpos esculpidos, a base do bisturi ali, a base da cirurgia plástica, Silveira? Normal, não. Isso não tem nada de normalidade nisso aí. É comum a beça você ver isso. É muito comum você ver isso. Mas isso não tem nada a ver com normalidade, tá? Porque autoestima, o ser humano, ou a pessoa que tem
vamos dizer assim, um bom autoconhecimento, ele não precisa disso para ter autoestima no lugar. Entretanto, não tem nada de errado se a pessoa buscar, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica, porque ele acha que tem um nariz torto, que tem um queixo caído, que tem uma pálpebra não sei das quantas, que tem ruga aqui, ruga ali, não sei o quê. Tudo bem. Agora, o problema é quando a pessoa depende disso para ter a autoestima. Aí sim, aí é patológico, tá? Eu não vejo nada de errado a pessoa fazer uma cirurgia plástica para colocar alguma coisa que ele quer. Mas se ele depender disso para ficar bem, aí é patológico. Aí eu diria, essa pessoa precisa de ajuda psicológica. Por quê? A pessoa está atrelando alguma coisa fora daquilo que é natural dele para se sentir bem. E quando a pessoa faz isso, ela está distorcendo, ela está com o seu autoconhecimento está bastante prejudicado, tá? Volto a repetir, eu não tenho nada contra a pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica, mas não dependa disso para sentir bem, tá? A menos que a pessoa, por exemplo, sofreu um acidente, ficou com problemas seríssimos vamos dizer assim, no rosto. Tem pessoas que têm acidente com fogo, muitas das vezes, não vê aquele Nick Lauda, aquele corredor de Fórmula 1, que ele ficou preso dentro do carro, o carro pegou fogo, ele ficou praticamente deformado. Ou seja, ali ele precisou de cirurgia plástica mesmo, e foram muitas. E mesmo assim, você olha para ele assim, você via que tinha sinais ali característicos de queimado, né? Eu não estou falando disso. Estou falando de outra coisa, quando a pessoa quer fazer uma cirurgia por vaidade. Nada contra a vaidade. Faça a sua cirurgia, mas não dependa disso para estar bem. Se eu não fizer essa cirurgia, eu não vou sentir bem. Aconselho fazer uma boa revisão aí no seu autoconhecimento, porque isso não é legal. Você trazendo essa questão de não depender, por exemplo, agora a gente acabou de falar de uma cirurgia plástica, por exemplo, ou depender da sua imagem para se sentir bem. Eu lembro que muito tempo atrás, numa conversa, eu e você, nós falávamos sobre a questão de ficar em função. Não era esse o assunto, porque era em função de outrem. Aí já é uma outra questão. Mas ficar em função de algo como uma posição social, de algo externo da sua aparência, toda vez que se fica, eu quero saber se é uma generalização ou se é isso mesmo. É correto dizer que toda vez que se fica em função de algo para estar se sentindo bem, isso é uma patologia? Não necessariamente é uma patologia. Na verdade, a gente costuma usar o termo, né? Ficar em efeito de algo externo a gente, né? Ou seja, porque o ser humano deve estar sempre em causa consigo mesmo, não em efeito de alguma coisa, né? A ideia é a pessoa colocar tudo que está ao seu redor, está externo a você, para trabalhar para o seu ser. Aí muitas pessoas confundem ser, estar e ter. Ter e fazer e ter. Ter, fazer e ter. Ou seja, o ter e o fazer é muito importante que esteja trabalhando para o seu ser. Aí você estará em causa. Agora, quando a pessoa inverte isto, aí a pessoa está em efeito de algo que está externo a ele. Por exemplo, ficar em efeito de uma cirurgia para se sentir bem. Ficar em efeito de uma pessoa que ele vive para poder ficar bem. Isso é um engano, ou seja,
tudo que está à nossa volta é importante que esteja trabalhando a favor do meu ser. O meu ser é aquilo que é mais importante no universo. O seu ser, o seu eu, o seu self, tá? Isso que é importante. E o nosso self, o nosso ser, é onde entra toda essa ideia de autoestima. Autoestima, autoconhecimento tem a ver com o nosso ser. Isso leva a pessoa a ser cada vez mais o que ela verdadeiramente é. Ou seja, aquilo que ela nasceu. Ou seja, o Eric Berne, que é o criador da análise transacional, tem uma frase ontológica, né? Todos nós nascemos príncipes e princesas e muitas das vezes nós somos transformados em sapos acomodados. Esse príncipe e essa princesa, quando nasce, ela não tem nem baixa autoestima, nem alta autoestima. Isso é construção depois, entende? E quando a pessoa é tolhida de ser ela mesma, quando ela é tolhida de ser ela mesma, só resta uma alternativa. Sabe qual é, Luciano? Ser quem ela imagina que gostariam que ela fosse. Ou seja, é uma pessoa que vai ficar em efeito de tudo que acontece à sua volta. É aquela pessoa que está sempre preocupada com o outro, o que o outro vai pensar, se ela fazer isso, se ela fizer aquilo, se ela deixar de fazer isso, se ela deixar de fazer aquilo. E aí, é aí que entra a ideia do sapo acomodado, né? Ou seja, a pessoa não é estimulada a ser quem ela é. Ok? Isso mexe com a autoestima. Por isso, o autoconhecimento é muito importante. Para ver esses pontos e você poder trabalhar esses pontos, ultrapassar essa dificuldade e ser você mesmo. Olha, Silveira, você tem trazido aqui questões fundamentais para parar e pensar. Essa sobre aquilo que se é de verdade, essa outra sobre ser, ter e fazer, que as pessoas muitas vezes confundem, são realmente perguntas que cabe fazer a si próprio. Cabe fazer a si próprio. Quero ver se você vai falando, pensando, será que as pessoas estão parando para pensar nisso? E aí a gente volta à questão inicial, que autoconhecimento é fundamental. Bem, a gente está falando de autoestima. Tem uma outra frase aqui, Silveira. Olha, essa eu quero que você comente. A frase... Qual é? Na época ficou famosa essa frase, de tempo em tempo as pessoas comentam sobre isso quando falam do brasileiro, do jeito de ser do brasileiro, de nós brasileiros. O professor James Heckman foi o prêmio Nobel de Economia no ano 2000. Ele disse: o maior problema do Brasil é a baixa autoestima do brasileiro. Queria que você falasse a respeito disso, porque isso foi dito no contexto econômico, né? Mas muitas vezes em outros contextos, né? Falando que o brasileiro ele nunca enxerga um copo cheio, ele não enxerga a taça cheia, como se fala. É a taça ali pela metade, né? Tem uma baixa estima como se fosse de grupo, né? De quando houve uma notícia ruim sobre o Brasil, só podia ser Brasil, virou Brasil. Muitas vezes a gente ouve isso. E quando fala uma coisa positiva do Brasil, fala assim, mas será que é mesmo? Uma dúvida, uma descrença na qualidade do brasileiro ou do país, do Brasil. Queria que você falasse a respeito disso. Pois é, né? Nosso querido James Heckman, que é um professor renomado, e ele falou isso e ele tem toda a razão. Só que isso tem que ter um contexto para falar isto, né? O professor Heckman, ele é, além de economista, ele é um cara que ele é conhecido pelas suas pesquisas, pesquisa empírica em termos de economia do trabalho, mas particularmente numa coisa, naquilo que diz respeito à eficácia dos programas de educação infantil. E quando ele falou disso, ele estava pensando naquela pesquisa que ele fez lá na década de 60, 70, onde ele buscou
fazer uma pesquisa com grupos de crianças de 0 a 5 anos de idade, tá? Para a educação pré-escolar. Então, ele pegou 2 grupos. Um grupo, se não me engano, foram em torno de 48 crianças em cada grupo. Um grupo que foram colocados crianças, e ali eles foram trabalhando com essas crianças, inclusive dentro da família, ensinando a família a estimular essas crianças. E o outro grupo, também com o mesmo número de crianças, foi um grupo que foi, vamos dizer assim, trabalhados alfabeticamente falando de uma maneira normal, de uma maneira tradicional. E a pesquisa durou alguns anos no acompanhamento dessas crianças depois de adulto. E quais foram uma das grandes conclusões que eles chegaram no início, que foi uma conclusão equivocada, porque as pessoas que estavam analisando a pesquisa só analisavam um viés, que era o QI, o quociente de inteligência. E aí chegaram, mas o mesmo grupo, o quociente de inteligência é o mesmo. Claro, eles estavam analisando um viés equivocado. Quando passaram a analisar outros dados, por exemplo, criminalidade, o número de pessoas daquele grupo que foi estimulado, inclusive com educadores junto da família, passando 1 hora por semana com os pais, ensinando esses pais como estimular essa criança. A criminalidade nesse grupo, depois de adulto, foi insignificante diante do outro, tá? O desenvolvimento intelectual dessas crianças foram muito mais alto do que o grupo que recebeu a educação normal. Agora, o que tem isso a ver com o Brasil? Tem tudo a ver. Por quê? Ele falou isso para o Brasil porque o problema do Brasil é este. Não é o problema do Brasil é este. O problema do mundo é este. Mas no Brasil está incluído nessa história. A nossa educação de 0 a 5 anos de idade, ela praticamente não existe. Ela é jogada no lixo. É abandonada. Isso não existe. Ou seja, então ele tem toda a razão de falar disso. Por quê? Porque faz a diferença você trabalhar com uma criança de 0 a 5 anos, que você vai... época em que a criança tem um cérebro maleável. Ela tem muito mais facilidade de aprender as coisas, ou seja, de ser flexível no aprendizado. E quando a escola dessa criança não pode ser alguém em pé na frente dela explicando, não, tem que ser ali, brincando, pegando junto. E foi isso que ele pesquisou e chegou a essas conclusões depois que a pessoa ficou adulta, o que aconteceu com ela em termos econômicos, tá? É uma diferença incomensurável daquele grupo de crianças que foi estimulado a se desenvolver, a descobrir, foi ensinado a pensar por si só. Então, é disso que ele está falando. A nossa educação é perversa. Ela não ensina a criança a pensar. Os pais... Mas isso não é assunto dos pais? Claro que é, mas os pais também não sabem, pô. Eles vieram de lá também. Ou seja, é uma retroalimentação. É por isso que a pesquisa dele fez a diferença, porque ele colocou educadores, inclusive na família, uma hora por semana, com aqueles pais ensinando como é que estimula uma criança a se desenvolver. Olha a diferença aí. Então, ele tem toda a razão ao afirmar isso. Mas isso é meio que óbvio. Mas depois que fez a pesquisa. Antes disso, não era. Sim. Perfeito. Agora, a gente falando aí, pegamos essa questão aí da frase do James Heckman, mas sim, ainda falando dessa questão grupo, né, essa explicação sua esclarece muito a questão do viés, né, e do recorte para essa pesquisa, como você trouxe aí, Silveira. Agora, existe autoestima, aproveitando que estava falando de país,
Agora, quando se fala de grupo, existe baixa autoestima de grupo? Porque aquilo que a gente está falando do indivíduo, sim, dá para falar também em grupo? Tipo, olha, pô, nessa empresa aqui existe uma baixa autoestima. É real falar uma coisa dessa? É real sim, e existe sim, porque um grupo de pessoas é um grupo de indivíduos, não é? E o indivíduo, por exemplo, que... o exemplo esse exemplo dos grupos da pesquisa do professor Hertner. Está lá. Ou seja, sim, aquele grupo que foi estimulado, os indivíduos foram estimulados, eles tiveram um diferencial na vida econômica de um país. É claro que sim. Ou seja, por isso que as pessoas se identificam com grupos. As pessoas se identificam com determinados grupos que têm a ver com isto. Ou seja, aquelas pessoas que não se identificam com um determinado grupo é porque o viés educacional dela não bate com aqueles valores, com aquelas ideias, né? Isso a gente vê aí hoje o tempo todo na nossa frente, pessoas se identificando com umas coisas que para você é uma barbaridade, mas para ele é a verdade. Como assim? Percebe isso? Então, é perfeitamente sensato e real falar em autoestima de um grupo. Sim. Na autoestima de um grupo, eles vão estimular aquilo que eles acreditam. E isso vai transformar a estima da pessoa em relação a isso. A maneira da pessoa ver o mundo vai ser de acordo com aquilo que é pregado dentro do grupo, que é estimulado dentro do grupo. Porque se você só está num grupo que algo que você acredita é desestimulado, você vai dar um jeito de sair desse grupo. Porque do grupo. Não dá liga, como fala no português popular. Mais popular, não dá liga. Aí você se afasta. Só fica ali quem tem uma ideia daquilo que faz sentido para ele. Isso tem a ver com a sua própria autoestima. Claro. Tem a ver com o seu próprio esclarecimento sobre a vida, sobre o mundo, sobre a realidade. Isso a gente aprende de 0 a 8 anos de idade. Muito bom. Que você olha assim, quando você olha determinadas famílias, muitas das vezes você passa a compreender aquela família quando você olha, você vê, por exemplo, os filhos, às vezes os filhos já estão adultos, né? Tem um comportamento. O dia que você vê o pai, você conhece o pai, aí você fala, meu Deus, caiu a ficha. É por isso. Ou seja, agora eu entendi por que esses camaradas, esse cara aqui, age assim. O pai, ele é igualzinho ao pai. Por quê? Onde é que ele tirou isso? Do aprendizado, do seio familiar. Então, por isso, é muito importante a gente pensar o que eu estou ensinando para o meu filho. Eu estou ensinando para o meu filho aquilo que eu aprendi. Quer eu queira ou não. Se eu aprendi ser ético, ser honesto com as pessoas, eu vou passar isso para o meu filho. Se eu aprendi a ser não ético, se eu aprendi a não ter um viés de humanidade, é isso que eu vou ensinar para os meus filhos. Queira eu ou não. Então, cuidado com o que você sabe do seu viés ético, que é isso que você está passando para os seus filhos. Ok? Do que a gente pratica, a gente leva adiante. Poxa, temos tempo para mais uma pergunta a respeito dessa espécie de autoestima coletiva. Você falou durante o nosso encontro aqui hoje, Silveira, sobre a importância do autoconhecimento para fazer as transformações que busca. No caso, no caso de um grupo, quando o jeito de ser, a autoestima desse grupo, você detecta que existe, por exemplo, num grupo, uma baixa autoestima? Eu quero saber, dentro da tua experiência,
de mais de 30 anos de consultório e também em empresas. Como que é possível trabalhar a autoestima quando não é num indivíduo que tem que buscar o seu autoconhecimento? É um grupo. É uma forma do grupo se ver como grupo? Ou esse trabalho é feito indivíduo a indivíduo? Como é isso? Não. Depende. Se você... vamos pensar aqui. Dentro de uma empresa, né? Sim. Um trabalho de, por exemplo, desenvolvimento de equipe, por exemplo. Você vai ter lá 10, 20, 30, 50 pessoas, 100 pessoas. Então, é muito importante que a pessoa que for trabalhar com esse grupo tenha os conhecimentos suficientes para trabalhar com grupos, porque trabalhar individualmente a pessoa é uma coisa. Por exemplo, a pessoa que me procura no meu consultório é um movimento próprio dele. Ele quer fazer aquilo. Mas dentro de uma empresa, normalmente é colocado, a própria empresa coloca aquilo para os seus colaboradores. Ou seja, aquele colaborador, seja 10, 20, 30, 50 ou 100, ele está ali, mas ele não foi ali por ele sim, por ele próprio. Alguém colocou aquilo para ele. Então, é completamente diferente trabalhar isso num grupo do que trabalhar individualmente. É diferente. A pessoa, para fazer isso, tem que ter expertise para trabalhar com grupos. Tanto é que tem uma formação específica de trabalho em grupo, tá? Mas a gente trabalha, tem meios de trabalhar e aumentar a autoestima do grupo, né? O grupo, normalmente, quando começa, ele é chamado de grupo mesmo. Mas a ideia do grupo é transformar aquele grupo numa equipe. E para esse grupo ser transformado em equipe, tem uma série de situações, uma série de degraus a ser galgados até chegar ao nível, agora eu tenho uma equipe, que é diferente, tá? E para isso a pessoa tem que ter a expertise para trabalhar dentro do contexto de grupo. Seja numa escola, seja numa empresa, seja até a terapia de grupo propriamente dito, tá? Mas eu acho que a sua pergunta foi assim dentro de um contexto maior, né? Dentro da empresa, dentro de uma escola, dentro de uma comunidade, né? Dentro de um hospital, dentro de... seja lá qual for o ramo da empresa. Isso. Ok? É aquela que você trouxe aí, no final das contas, deixar de ser um amontoado de pessoas, passar a ser um time, né? Uma equipe de verdade. Perfeito. Isso mesmo. Bem, hoje a gente está conversando aqui sobre... Como, Silveira? Existem fases que o grupo vai passando para galgar patamares até chegar à ideia da equipe. Ok? Perfeito. Mas olha, é uma pena que o nosso tempo fica curto para tantas coisas que a gente pode perguntar dentro desse assunto. Hoje a gente conversou aqui mais uma vez. Eu quero agradecer, Silveira. Silveira, enfim, professor, psicólogo, psicoterapeuta aí com mais de 30 anos e ajuda as pessoas a mudar o mindset nas questões que impedem a evolução em várias áreas, como a financeira, a profissional, áreas da vida que são importantes, a área pessoal, os relacionamentos, seja no trabalho, seja os relacionamentos pessoais. Mais uma vez, Silveira, obrigado aí por conseguir alinhar nosso tempo aqui para a gente poder conversar sobre essa questão importante que é a autoestima. Quero saber se a gente já pode alinhado, combinado aqui outros assuntos para a gente falar relacionados. Sim. Vamos pensar em outros assuntos aí para a gente falar. Sim, com certeza. Então, tá certo. Tá, então, gente, é isso aí. Muito obrigado também. Só uma coisinha, né? Eu peço que você que está nos vendo aí, que isso aqui vai ficar gravado, né? Que você entra aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal e distribua aí para a sua rede social para que outras pessoas também possam participar e possam usufruir aí desses conhecimentos que eu estou procurando disseminar aí para as pessoas ter acesso e fazer uso de fato e perceber que tem possibilidade de mudanças. Muito obrigado, Luciano, pela sua
pela nossa conversa, né, e pelas suas intervenções aí com perguntas inteligentes.